Mateus 7,13. Olha o que o Senhor, Ele fala para nós: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos obrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Olha o que Jesus está falando acerca do caminho apertado. O falso profeta, ele facilita o caminho, ele facilita a entrada. Para quê? Para que ele tire a lã das ovelhas. Hoje, a lã da ovelha é dinheiro. É o dinheiro, irmão. Porque a lã, ela era vendida, ela fazia cobertores, né, casacos, peças de roupa. Então, era algo que era para comercializar. E a palavra de Deus diz que nós não devemos permitir que o homem faça de nossa fé, de nós, comércio. E o Senhor está dizendo que apertado é o caminho dele, mas o caminho dele leva eu e você para a salvação. Mas largo é o caminho da perdição, e muitos encontrarão esse caminho, mas poucos encontrarão o caminho da salvação. Jesus também, ele disse: muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Todo mundo que está hoje crendo em Deus, todo mundo que está hoje dentro de um grupo, formando uma igreja, que igreja são pessoas, não é placa, ele está sendo chamado. Ele tem a Bíblia, aqui é o manual, é a bússola do cristão. Aqui é a receita para que você entre na vida eterna. Mas o falso profeta, ele faz o quê? Ele pega o que está aqui escrito, distorce, corrompe e passa para você. Você deixa de ouvir a palavra, a verdade, a vida, o caminho que leva à salvação, para dar ouvido ao falso profeta, que vai até você parecendo ser um cordeiro, mas dentro dele é um lobo devorador. Ele só quer devorar, e inclusive devorar a tua salvação, porque você não está dando crédito à pregação de Cristo, está dando crédito à pregação que passa por cima da palavra de Deus. Aí a pessoa pode dizer assim: mas é um homem de Deus, pastor. O homem ora e o milagre acontece. Irmão, eu digo para você, você tem que ler mais as escrituras. Jesus falou que muitos vão dizer a ele naquele dia: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas e prodígios, Senhor. E ele vai dizer abertamente: afasta-te de mim, maldito, porque você cometeu iniquidade. A iniquidade não é a cura, a iniquidade não é a profecia, a iniquidade não é os sinais, a iniquidade é o fruto que o profeta dá mediante a sua vivência na terra e a sua vivência perante a igreja. Olha o fruto. Jesus está falando: pode colher uva de obrolho? Você vai colher maçã no pé de melancia? Tem como, irmão? Não. Então o profeta de Deus, ele não pode agir e atuar como um mercenário, que não é pastor, que não deu a vida pelas ovelhas. Ele não pode atuar como um prostituto da fé. Não pode, irmão. E se ele age assim, você não está conhecendo ele. Se Jesus está dizendo: pelo fruto
reconhecer quem me serve e quem não me serve, porque apertado é o caminho que leva à vida eterna, e poucos vão encontrar esse caminho. Porque se você não negar a si mesmo, você não vai poder entrar no reino dos céus. Você não vai poder entrar. Se você for querer dar um jeitinho para sobreviver nessa terra, você não vai poder entrar. Porque você não crê que Deus ele pode prover. Ele pode, aleluia, te dar a providência que você precisa para glorificar o nome dele. Apertado é o caminho, mas estão abrindo o caminho, estão enlarguecendo o caminho dentro das igrejas. E o povo está lotando, está abarrotando esses lugares. Eu não vou generalizar, irmãos, não vou dizer que é todos, mas olhe, observe e veja. Aí estão vendendo tudo que você pensar, estão vendendo para dizer que é para abençoar as pessoas. É óleo, é vassoura, é martelo, é tudo sendo vendido em nome da fé, sendo que Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai, digno é o obreiro do seu sustento. A pessoa ser abençoada para sustentar ele, para ele viver, para ele estar fazendo a obra integralmente, não é pecado. Mas inventar, extorquir, lavagem cerebral na cabeça das pessoas, para ela dar tudo que ela tem para eles, isso é comportamento de falso profeta. Porque Deus ele vai prover o que você precisa nessa terra. Jesus curava meio mundo de pessoas, entre elas muitas mulheres que tinham posses. E a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, que essas mulheres serviam Jesus com as suas fazendas, com seus bens, ou seja, com as suas posses. Aonde Jesus ia, elas iam, levava dinheiro, aleluia, elas levavam mantimento, ela doava para a obra, mas isso voluntariamente, segundo Deus propunha no coração de cada uma delas. Porque Jesus, quando começou o ministério dele, ele parou de trabalhar, ele só viveu a obra. Ele era alimentado pelos milagres e pelas pessoas que recebiam a cura, e sabia que ele ia estar passando nos lugares, então elas proviam tudo que ele precisava para ele estar naquele lugar. Ele almoçava em uma casa, ele dormia em outra, ele também, louvado seja Deus, tinha tudo que ele precisava para a obra missionária dele. Então, não é pecado a pessoa viver da obra, mas que a doação que entre seja voluntária das pessoas, e não forçada, e não fazendo lavagem cerebral na cabeça da pessoa, para que a pessoa pegue e ache que se ele não der, ele vai para o inferno. Isso não é o ensinamento correto, porque viver pela fé é pela fé. Então nós temos que entender algo: o caminho é apertado e poucos são os que vão encontrar esse caminho. Digno é o obreiro do seu sustento, do seu salário, mas não enricar e viver uma vida de magnata através do Evangelho. Deus ele pode usar pessoas que têm posse alta para te abençoar também, mas você tem que saber que você tem que ter cuidado para não deixar a vaidade subir ao teu coração, né, irmãos? E se esquecer, e você pode usar também esses recursos para abençoar outra pessoa, mas tudo isso é voluntário. É Deus que age, é Deus que determina, e as pessoas que veem o seu trabalho sincero, ele vai investir em você no futuro. Então não deixe o inimigo cegar o teu ministério e a tua caminhada, em nome de Jesus. Amém?